Este é o nosso segundo estudo da série Apostasia Alfa e Ômega no Adventismo. E hoje concluímos a Apostasia Alfa. Se não teve a possibilidade de assistir ao nosso primeiro estudo sobre a Apostasia Alfa, convidamo-lo a que possa entrar no nosso canal do YouTube, Evangelho Eterno 1, e ouvir a pregação feita do primeiro estudo. No nosso último estudo tínhamos ficado na seção da Apostasia Alfa na área administrativa. E tínhamos visto que esta apostasia alfa tinha ocorrido por volta de 1900. Vamos voltar a ler a última passagem que tivemos no nosso último estudo, que se encontra na carta 208 de 1906 da Irmã White. Lamentamos muito ver o resultado de reunir um grande número de pessoas em Battle Creek. Ministros que têm sido crentes nas verdades fundamentais que nos tornaram o que somos, adventistas do sétimo dia. Ministros que foram a Battle Creek para ensinar e sustentar as verdades da Bíblia, estão agora, quando idosos e grisalhos, afastando-se das grandes verdades da Bíblia e aceitando sentimentos infiéis. Isto significa que o próximo passo será a negação de um Deus pessoal, derrubando os baluartes da fé que são claramente revelados nas Escrituras. Na palavra é dada a advertência. Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Vemos então que já nesta altura eles tinham abandonado as grandes verdades da Bíblia e tinham aceito sentimentos infiéis que iriam terminar na negação de um Deus pessoal. E assim se cumpria a palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo 4, e no versículo 1, que nos adverte que haveria alguns que apostatariam da fé, precisamente por darem ouvidos a espíritos sedutores e a doutrinas de demónios. Temos agora aqui outra passagem da Mensageiro do Senhor que se encontra em Manuscript Willis, volume 11 e na página 253. E vamos ler. Para um homem como o Dr. Paulson, a adoção de ideias espiritualistas significa muito mais do que pode significar para vós. Quando ele perceber quão perto esteve de fazer naufragar a sua fé, quando vir que tem dado ouvidos a espíritos sedutores e a doutrinas de demónios, isto poderá custar-lhe a vida. Estimados irmãos, e principalmente da Corporação Adventista e de alguns falsos ministérios de sustento próprio, quando tu te das conta que nas publicações e na parte administrativa te estão a ensinar ideias espiritualistas, tu vais dar-te conta que estás a escutar espíritos sedutores e a doutrinas de demónios. E isto poderá muito bem custar-te a vida eterna. Porque o Senhor, sabemos que o Senhor não terá por inocente aquele que pisoteia a sua palavra e que entra em apostasia. Infelizmente, muitos formaram parte desta apostasia alfa naquela altura. Temos aqui estas páginas extraídas da 17ª reunião do Comitê da Conferência Geral de 1903. Esta página do lado esquerdo diz-nos aqui o seguinte. 17ª reunião do Comitê da Conferência Geral, Battle Creek, Michigan, às 16 horas, de 29 de abril de 1903. Arthur Daniels na presidência. Depois temos aqui como membros o pastor George Butler, o pastor Stephen Nelson Haskell, W. Prescott, Luís Conradi, Cottrell e Irving. E depois, na linha abaixo, vamos realçar aqui só apenas 3 nomes. O de Alonso Trevier Jones, o do pastor Wagoner e o do Dr. Paulson. Como podemos ver aqui neste documento de 1903, temos aqui, por exemplo, os pastores Jones e Wagoner, que infelizmente já se encontravam em apostasia por estarem unidos ao Dr. Kellogg. Como já tínhamos observado no estudo anterior,
estes homens estavam ligados com a Conferência Geral, como também comprovamos aqui por este documento. Vejamos agora aqui esta segunda folha. 23º Comitê da Conferência Geral de Reunião. Battle Creek, Michigan, 11 horas da manhã, 3 de maio de 1903. E aqui nestes nomes vamos dar a realce a três. Ao de Alonzo Trevier Jones, ao Dr. Paulson e ao Dr. Kellogg. Mais uma vez então temos aqui o nome do pastor Jones ligado à Conferência Geral e agora faz também referência ao Dr. Paulson, que como já tínhamos visto no texto anterior de Manuscrito Release, no volume 11 também ele tinha adotado ideias espíritas. E como devemos também ver aqui, temos então o nome do Dr. Kellogg, fazendo parte do Comitê da Conferência Geral em 1903. Vamos ver agora aqui em Mensagens Escolhidas no volume 1 e na página 206 a forma como a mensageira do Senhor lidou com esta apostasia. E também devemos tirar ilações daqui para que nós, na atualidade, possamos enfrentar de forma correta a apostasia ômega. E devemos realçar que a irmã White teve que enfrentar grande parte desta apostasia quase sozinha, porque muitos a abandonaram. Um iceberg, enfrentai-o. Pouco tempo depois de enviar os testemunhos acerca dos esforços do inimigo para solapar os alicerces de nossa fé mediante a disseminação de teorias sedutoras, lera eu um incidente acerca de um navio envolto em serração, tendo à frente um iceberg. Por várias noites pouco dormi. Tinha a impressão de estar arcando sob um fardo, como um carro carregado de molhos. Uma noite foi-me apresentada claramente uma cena. Achava-se sobre as águas um navio, envolto em densa serração. Súbito o vigia bradou: iceberg à vista! Ali, elevando-se muito mais alto que o navio, estava um gigantesco iceberg. Uma voz autorizada exclamou: enfrentai-o! Não houve momento de hesitação. Urgia a ação rápida. O maquinista pôs todo o vapor e o timoneiro dirigiu o navio diretamente para cima do iceberg. Com um estrondo, o navio deu contra o gelo. Houve tremendo choque e o iceberg se desfez em muitos pedaços, despencando sobre o convés com um ruído do trovão. Os passageiros foram sacudidos violentamente pela força da colisão. Nenhuma vida se perdeu. O navio sofreu avaria, mas não irreparável. Refez-se da colisão, tremendo de proa a popa, qual criatura viva. E seguiu então o seu caminho. Bem sabia eu o significado dessa representação. Eu tinha minhas ordens, ouvira as palavras como uma voz que viesse de nosso comandante. Enfrentai-o. Sabia qual o meu dever e que não havia um momento a perder. Chegara o tempo para a ação decidida. Eu devia, sem tardar, obedecer à ordem. Enfrentai-o. Nessa noite estive acordada há 1 hora, escrevendo tão depressa quanto minha mão podia deslizar sobre o papel. Nos próximos dias trabalhei diuturnamente, preparando para nosso povo as instruções que me foram dadas acerca dos erros que se insinuavam em nosso meio. Precisamente à mensageira do Senhor, Deus mostrou-lhe que teria que fazer frente a esta apostasia, e de uma forma enérgica e instantânea, devido à disseminação que as teorias enganosas estavam a proliferar rapidamente.
Ela tinha que enfrentar este iceberg que era a apostasia alfa naquela altura. E isto foi precisamente como ela agiu nessa altura. Foi realmente lhe dada a ordem que Deus lhe deu e ela a cumpriu fielmente. Este é o exemplo que nós devemos agir hoje na atual apostasia Ômega e devemos instruir os nossos irmãos acerca dos erros que se estão a introduzir dentro do Adventismo, tanto corporativo como dos falsos ministérios de sustento próprio. Ela teve um papel realmente muito importante, a irmã White, quando surgiu esta apostasia alfa. Diz-nos ela no livro Mensagens Escolhidas no volume 1, mas agora na página 205, o seguinte: quem tem autoridade para iniciar semelhante movimento? Possuímos a Bíblia. Temos nossa experiência com o atestado da milagrosa operação do Espírito Santo. Temos uma verdade que não admite contemplação alguma. Não devemos repudiar tudo que não esteja em harmonia com esta verdade? Hesitei quanto ao envio daquilo que o Espírito do Senhor me impeliu a escrever e retardei a remessa. Eu não queria ser compelida a apresentar a influência desencaminhadora desses sofismas. Mas, na providência de Deus, os erros que se têm insinuado têm de ser combatidos. É interessante ver aqui que, no primeiro momento, a irmã White hesitou, pois a influência desta apostasia era muito poderosa. Mas o que é que Deus disse-lhe que ela devia fazer? Que teria que enfrentar e combater esses erros. E assim ela o fez. E é precisamente isso que nós devemos fazer hoje, ou seja, devemos avisar os nossos irmãos. Temos que fazer frente à atual apostasia Ômega, pois existem muitas almas em risco de perderem a vida eterna se nós, como atalaias, não as advertirmos. Diz-nos agora aqui Ken Wright o seguinte: Battle Creek, Michigan, fornece uma boa ilustração do fracasso do Adventismo após um julgamento justo. Quando me retirei, em 1887, havia quase 2.000 guardadores do sábado aqui, todos unidos. Muitas vezes preguei naquele grande tabernáculo quando todos os lugares, uma parte de baixo e na galeria, estavam cheios. No colégio, ensinei para uma classe de cerca de 200 jovens, homens e mulheres, que se preparavam para trabalhar como ministros ou instrutores bíblicos. Agora, em 1914, o colégio está fechado e perdido para a causa. O sanatório separou-se da denominação e quase toda a direção, médicos, enfermeiros e ajudantes são guardadores do domingo. As casas editoras foram queimadas e os escombros foram removidos. A igreja diminuiu para cerca de 400 ou 500. O tabernáculo está em grande parte vazio e é como um elefante branco. Pior ainda, um grande número de pessoas desviaram-se, perdendo a fé em tudo e não frequentam nenhum lugar. Foi como um ciclone devastador. Isto foi escrito por um ex-pastor adventista de nome Ken Wright, que anos tinha negado e combatido os testemunhos da irmã White por volta da década de 1890-1880. E aqui, neste documento, ele mesmo reconhece o retrocesso, quando ele diz que se retirou em 1887 da obra adventista. E naquela altura, em 1887, diz ele que havia 2.000 guardadores do sábado. E agora, quando ele escreve este artigo, em 1914, ele diz que a maioria dos guardadores do sábado tinham passado para guardadores do domingo. E o número de 2.000 membros tinha diminuído para aproximadamente 400. E esta drástica diminuição diminuiu devido a quê, meus irmãos? Devido à tremenda apostasia. Porque Deus não estava a abençoar este povo
porque tinham apostatado. Tinham quê? Tinham apostasias dentro das suas instituições. Hoje, Deus também não está abençoando o povo adventista corporativo, como muitos pensam que estão. Apesar de fazerem muitos batismos, mais de 60% das pessoas que se batizam abandonam a corporação. Mas os nomes delas, na sua maioria, ficam registados nos livros da Igreja, como forma de fazerem números para as estatísticas. E os nomes daqueles membros que vivem abertamente em apostasia dificilmente são riscados dos livros da Igreja, porque assim as estatísticas não ficam então piores do que já estão. E assim vê-se todo o tipo de abominações dentro do professo povo adventista. Vemos música mundana, dramatizações, desrespeito para com o regime alimentar, uso de roupas mundanas, clubes de desbravadores maçónicos para entreter os jovens, adultérios e todo o resto para tornar a pseudo-igreja como um clube de amigos que se reúnem aos sábados. Por isso, de ano para ano, a apostasia não para de aumentar. Nem vai parar de aumentar até à segunda vinda de Cristo, pois assim está profetizado. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. É um facto que a apostasia alfa tinha as suas características. E estas características devemos ter bem definidas e compreendê-las, porque as temos que defrontar com o que está a ocorrer com a apostasia ômega. Os pontos principais da apostasia alfa dentro da Igreja Adventista no início de 1900 já tínhamos visto no nosso último estudo e que foram escritas pelo pastor Robert Pearson. Mas vamos recordar estes temas antes de encerrarmos o assunto da apostasia alfa, para que não esqueçamos e que realmente possamos tê-los bem definidos na nossa mente. Os dirigentes estavam infectados com doutrinas enganosas e longe da mensagem original adventista. Esta apostasia incluía a área da saúde, da educação, a área administrativa da Conferência Geral. E incluiu também a área de publicações, com tremendos enganos, e estas doutrinas ofereciam diferentes pressupostos teológicos, passando por alta mensagem do povo adventista. A teologia adventista básica deveria ser alterada e que, se a irmã White não se tivesse oposto, essa teoria teria completamente destruído os fundamentos da fé adventista. Mas, infelizmente, é o que já acontece nos dias atuais. Os ataques foram feitos de forma evidente e subtil, e um dos principais alvos foi de destruírem a fé no espírito de profecia dentro do povo adventista. E o que é que vemos hoje com o espírito de profecia, meus irmãos? Dentro da corporação adventista, a profetisa de Deus é mencionada como o quê? Como uma autora americana. E não é mais vista, não identificada como a mensageira do Senhor ou a profetisa do povo remanescente. E um dos pretextos desta apostasia alfa era de trazer uma nova luz. Mas o objetivo era misturar o erro com a verdade. E isto é o que tem também atualmente acontecido. A nova doutrina era encabeçada pelo Dr. Kellogg e visava especialmente a elite intelectual e alguns médicos e pastores proeminentes. Por isso, atualmente, vemos também o pastor Stephen Bohr infectado com esta nova teologia, por exemplo. Temos o pastor Bullion e todos os proeminentes pastores corporativos infectados pelo jesuitismo. É até possível que alguns deles, no início do seu ministério, fossem sinceros naquilo que pregavam. Mas com o desenrolar dos anos, devido à fama e ao dinheiro, pois muitos deles não quiseram perder as suas posições e as suas mordomias, que são muitas, e venderam-se por um prato de lentilhas, e por isso estão a ensinar estas doutrinas que são doutrinas de demónios. E então, nesta altura, ainda durante a apostasia alfa, ela foca as suas energias denominacionais
para atividades humanitárias, em vez de focar-se na pregação da mensagem dos três anjos e na mensagem do anjo do Apocalipse 18. E os líderes da apostasia ou do novo movimento estavam determinados a tomar a liderança, tanto do sanatório como também da igreja. E atualmente, os verdadeiros líderes que permanecem fiéis foram removidos e afastados da liderança e colocados lá impostores com a promoção da agenda global, etc. E todos aqueles que se levantam contra estes impostores atuais, que promovem doutrinas diabólicas, são expulsos da denominação. Na altura da apostasia alfa, o remanescente que permaneceu fiel e, guiados pelo conselho do Espírito de Profecia e juntamente com o irmão White, fizeram frente a toda esta apostasia juntamente com alguns líderes corajosos e tementes a Deus e cumpriram com êxito a ordem do Senhor. Então, o conselho, prezados irmãos, o conselho é que nós devemos revisar cuidadosamente estes 10 pontos da apostasia alfa, porque nós necessitamos de estar bem inteirados acerca dos planos que Satanás tem para a apostasia ômega. Mas devemos ter em atenção que este artigo que se encontra na revista Ministry foi escrito já no ano de 1977, há cerca de 48 anos atrás, pelo então presidente da Conferência Geral, Robert Pearson. E ele, nessa altura, já fez um resumo das características da apostasia alfa. E ele admoestou-nos acerca das causas que levaram a Igreja Adventista a esta apostasia alfa. Por isso, nós devemos ter muito em conta e muito claro, porque este é o plano de Satanás para a apostasia ômega, que inevitavelmente viria e já estava profetizada na palavra de Deus. Esta última apostasia faz parte dos sinais dos tempos, dos sinais do fim. E a irmã White também advertiu claramente que a apostasia alfa seria seguida da apostasia ômega e que seria de uma natureza muito assustadora, como vimos mais uma vez no livro de Mensagens Escolhidas, volume 1 e na página 197. Esta apostasia ômega já vem ocorrendo desde 1957, como iremos ver nos nossos próximos estudos. Existem muitas pessoas sinceras dentro da instituição adventista corporativa que desconhecem que existiu uma apostasia alfa no passado e muito menos sabem que foi profetizado que viria uma apostasia ômega. É por amor a estas almas sinceras que estamos fazendo esta série de estudos sobre as duas grandes apostasias dentro do Adventismo. Em 1979, o indivíduo que vemos aqui nesta foto do lado esquerdo era o pastor Neil Wilson, o pai do atual presidente Ted Wilson, e que também ele foi presidente da Conferência Geral. Ele expressou umas palavras interessantes no início da sua presidência da Conferência Geral e disse algo surpreendente. Este homem sabia da apostasia que se gerava no seio da Conferência Geral e o seu predecessor o tinha anunciado também. Eu vi ao vivo este homem quando veio a Portugal em 1989. Já nessa altura ele foi aclamado com salvas de palmas e foi recebido como um autêntico chefe de Estado. Naquela altura, em 1989, eu e outros irmãos aqui em Portugal já tínhamos achado estranho esta forma de adulação aos líderes, mas ainda estávamos com os olhos tapados em relação a factos que estes homens da Conferência Geral, na realidade, eram agentes infiltrados de Roma. Mas vejamos o que este homem escreveu na Revista Adventista de 5 de novembro de 1981. Cerca de 60 ou 80 anos atrás, houve uma série de casos em que Deus trabalhou por meio da sua serva Ellen White para aconselhar os líderes da Igreja em relação a situações críticas que pareciam ameaçar a unidade e a sobrevivência da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Sempre que os líderes ignoravam a orientação e os conceitos dados ou deixavam de lidar com pessoas e situações de acordo com os princípios divinos revelados, isso geralmente resultava em consequências graves e trágicas. Isto expressou este homem em 1981. Mas que paradoxo! Pois ele mesmo repudiou os testemunhos da irmã White, dizendo que as acusações que a irmã White escreveu no livro O Grande Conflito e também noutras publicações, ele mesmo disse que deveriam ser deitadas no lixo. E temos as provas que existem que este homem disse precisamente esta sentença acerca do livro do Grande Conflito, que deveriam ser lançadas no lixo essas afirmações da irmã White. Vamos ver um pouco mais do que ele disse aqui nesta revista de 1981. Fomos advertidos de que a rebelião e a apostasia estarão no próprio ar que respiramos. Neste contexto, seria bom que todos lessem o livro de 96 páginas, muito útil e esclarecedor, intitulado Omega, escrito pelo advogado adventista Larry Walton. Este pequeno volume descreve claramente as forças demoníacas em ação no início do século XX, durante a apostasia alfa, e os subtis paralelos que parecem ser evidentes hoje e que caracterizarão a apostasia ômega dos nossos tempos. Vejam que paradoxo. É que este senhor, como presidente da Conferência Geral, sabia da apostasia que estava a ocorrer na sua época e apenas limitou-se a dizer e a recomendar que lessem esse livro intitulado Ômega. Ou seja, ele não podia denunciar a apostasia apesar de a conhecer. E simplesmente limitou-se então a recomendar a leitura desse livro chamado Ômega. O seu filho, quase 31 anos depois do seu pai assumir a presidência, no seu discurso, o pastor Ted Wilson, na inauguração da sua presidência, ele disse que devemos manter-nos afastados dos exercícios espirituais, quando realmente a Igreja estava invadida pelos jesuítas através dos exercícios espirituais, da adoração espiritualista. Isto é uma tremenda hipocrisia. Tanto o pai como o filho, pois sabiam ambos da existência e não fizeram as denúncias corretas para as combater. A Mensageira do Senhor, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, e na página 293, ela diz-nos o seguinte: a experiência do passado há de repetir-se. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falsas teorias, revestidas de trajes de luz, apresentar-se-ão ao povo de Deus. Assim procurará Satanás enganar, se possível, até os escolhidos. As mais sedutoras influências serão exercitadas, mentes serão hipnotizadas. Com esta advertência, a Mensageira do Senhor estava a anunciar de antemão que a apostasia alfa, que já se tinha manifestado no passado, ela iria ser repetida e em mentes que iriam ser hipnotizadas. Em mensagens escolhidas no volume 1 e na página 204, ela também nos expressa alguns pontos que são paralelismos ou situações que se iriam apresentar na apostasia ômega. Vamos então ver o que ela nos diz aqui. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à Igreja remanescente.
nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos em conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores deste sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria, naturalmente, desprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor que o vício, mas, removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual, sem Deus, nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Esta passagem é de uma importância enorme para nós como adventistas do sétimo dia. É a base para identificarmos a apostasia ômega. E Ellen White foi-lhe mostrado então pelo Espírito Santo tudo o que iria suceder. Com o pretexto de realizar uma grande reforma entre os adventistas do sétimo dia, iriam-se aqui renunciar às doutrinas que se apresentam como os pilares da nossa fé. Lamentavelmente existem irmãos adventistas e, na sua maioria, que não conhecem quais são os pilares da fé adventista. Vamos ter a oportunidade, durante esta série de estudos, de vermos quais são estes pilares da fé adventista e como foram alterados estes pilares da nossa fé, para constatarmos que, juntamente, a profetisa de Deus tinha razão, que estes princípios da verdade que Deus estabeleceu iriam ser alterados. E, portanto, a nossa religião, que é a religião genuína adventista, e que surgiu com o movimento historicista de 1844 e que com os nossos pioneiros, esse tipo de teologia, esse tipo de religião iria ser alterado. E estas verdades, os princípios fundamentais, iriam ser considerados na conta de erros e que se iria estabelecer uma nova organização, que é a nova organização que nós temos na atualidade. A atual Corporação Adventista Ecuménica nada tem a ver com o movimento adventista que surgiu em resultado da profecia. Atualmente a Igreja Adventista é uma empresa, uma corporação unida ao Estado, uma organização que depende do seu marido, que é o Estado, e por isso está aliada em ecumenismo com a mãe das prostitutas e as suas filhas. Agora, na área de publicações, estão a escrever e a editar livros de uma nova orientação. Temos, por exemplo, o livro Questões sobre a Doutrina. E os escritos destes teólogos modernos apresentam uma ordem diferente de doutrinas, uma filosofia intelectual baseada no humanismo, na autoajuda. Existe algo muito interessante aqui. É que seria naturalmente desprezado o sábado. E vamos dar-nos conta, como se tem introduzido desde 1993, a doutrina do domingo. Nós temos provas daquilo que estamos a dizer, que esta apostasia sobre a guarda do domingo seria sorrateira e iria desprezar progressivamente o sábado. E atualmente, através das publicações, está a fazer-se acreditar às pessoas que Deus descansou no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. Vemos também aqui que não seria permitido que alguém se opusesse ao novo movimento ou à nova organização apóstata. Estes dirigentes modernos denegridem e perseguem aqueles que estão-lhes a fazer frente e lhes chamam, então, estes falsos dirigentes, àqueles que lhes estão a fazer frente e a denunciar a apostasia, chamam-lhes de dissidentes e a todos aqueles que pregam sobre as verdades presentes e denunciam este tipo de apostasia. Fazem colocar a sua dependência na confiança do poder humano e assim também a ensinam ao povo. Mas, como vemos aqui no texto,
os fundamentos deles estão edificados sobre a areia. Mas aqui está predito que a tormenta e a tempestade vai derribar a estrutura. E este movimento apóstata, que é a Corporação Adventista atualmente, de forma alguma pode ser a igreja que nunca irá cair. Porque a igreja que não vai cair não pode estar fundamentada na areia, mas sim sobre a rocha que é Cristo Jesus. Vamos voltar à revista Ministry, mas agora no mês de outubro de 1977. E este artigo também foi escrito pelo então presidente da Conferência Geral, o pastor Robert Pearson, onde ele aqui neste artigo nos advertiu e nos fez um resumo histórico sobre a apostasia Ômega, tal como já tinha feito no mês de agosto deste ano de 1977 sobre a apostasia Alfa. Ele aqui vai citar passagens da irmã White do livro Mensagens Escolhidas e ele chama a atenção sobre 13 pontos que nos adverte sobre a apostasia Ômega. Ele diz então o seguinte: observe bem o que Ellen White adverte sobre o que poderia indicar a obra do Ômega. Ponto 1. Os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, deu à Igreja remanescente seriam descartados. Por isso, é importante que nós tenhamos muito claro quais foram os princípios dados ao movimento adventista e que, de forma bem clara, formaram a Igreja remanescente desde 1844 até hoje. Ponto 2. A verdade será criticada, desprezada e escarnecida. Isto também se cumpriu e iremos apresentar as evidências de que está a ser cumprida. Ponto 3. Ela, a nova organização, tornará de nenhum efeito a verdade da origem celestial. Substituíram a Igreja de origem celestial e bíblica pela de origem jurídica e corporativa. Ponto 4. Nossa religião será mudada. Aqui existe muito para podermos desenvolver nos próximos estudos. Ponto 5. O sábado, é claro, seria considerado levianamente, assim como o Deus que o criou. Ponto 6. Os princípios fundamentais que têm sustentado a obra nos últimos 50 anos seriam considerados como erro. Aliás, os princípios fundamentais do Adventismo genuíno já foram descartados. Ponto 7. Haveria uma suposição de que uma grande reforma deveria ocorrer entre os adventistas do sétimo dia e que essa reforma consistiria em abandonar as doutrinas que são os pilares da nossa fé. Isto de abandonarmos as doutrinas que são os pilares da nossa fé realizou-se a partir de 1957 com o famoso livro Questões sobre a Doutrina, que iremos também analisar nos próximos estudos. Ponto 8. Seria introduzido um sistema de filosofia intelectual. Não baseado, então, este sistema de filosofia intelectual, não baseado na palavra de Deus, mas nos pensamentos filosóficos, nos pensamentos humanos, na psicologia. E vamos dar-nos conta que a filosofia intelectual evangélica foi introduzida no povo de Deus. Ponto 9. A nova filosofia roubaria ao povo de Deus a sua experiência passada, dando-lhe, em vez disso, uma falsa ciência. Ponto 10. Ela procuraria enfraquecer a pregação do segundo advento, ensinando que as cenas que estão diante de nós não são de importância suficiente para receber atenção especial. Em 2015, o Manual de Igreja, que não é mais nem menos do que um manual de homens, fizeram-lhe uma alteração sobre a segunda vinda de Cristo. Até esse ano era dito no Manual de Igreja que a vinda de Cristo estava iminente.
Mas depois da Assembleia da Conferência Geral desse ano de 2015, reescreveram que a segunda vinda de Cristo está próxima. Então aqui se debilitou a pregação do segundo advento. Ponto 11. Seriam escritos livros de uma nova ordem. Livros com novos pensamentos, com novas doutrinas. Ponto 12. Uma nova organização seria estabelecida. Ou seja, uma empresa ou corporação afiliada com o Estado. Ao terem registado o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia, tiveram que colocar a Igreja como uma empresa, uma corporação e estar ligada ao Estado, através de um código que lhe dá benefícios e isenções fiscais, mas em troca de venderem a verdade e lhes colocarem uma mordaça que não lhes permite denunciar o Anticristo e o seu sistema apóstata como a grande prostituta com as suas filhas. Esta nova organização faz parte do sistema também do Anticristo. Isto também é uma verdade que iremos demonstrar com textos bíblicos e do Espírito de Profecia. E o último ponto é o seguinte, ponto 13. Nada seria permitido impedir o caminho do novo movimento. Estes novos dirigentes da corporação, todos os obstáculos que encontram pelo seu caminho, os vão removendo. Vão riscando os irmãos que se levantam para se oporem e denunciarem a apostasia. E vão-os acusando de serem dissidentes. E os irmãos que abrem os seus olhos e quando já são maioria, os riscam e buscam a ajuda do Estado para recuperarem os templos ou outros edifícios e propriedades, porque todos estes imóveis estão sempre no nome da corporação. E então eles, como não querem perder estes imóveis, desalojam os seus irmãos muitas vezes pela força da polícia, através do braço do Estado. O pastor Robert Pearson recomenda que se estudem estes 12 pontos e que se estudem de forma bem cuidadosa e com espírito de oração. Não nos podemos esquecer que este pastor Robert Pearson escreveu primeiramente um artigo sobre a apostasia alfa e que esteve como presidente da Conferência Geral antes de Neil Wilson, o pai do atual presidente Ted Wilson. Robert Pearson tinha conhecimento da apostasia. Ele tinha consciência de que estava-se a passar já desde 1957. E precisamente 20 anos depois ele escreveu este artigo. E ele então recomenda-nos a estudarmos estes 13 pontos que acabamos de ler e que vamos ver aqui o seguinte. Você poderá ter que encontrá-los mais cedo do que espera. Este homem não era profeta, mas tinha conhecimento da apostasia. As sementes de tal apostasia estão nas igrejas da cristandade ao nosso redor. Antes da volta de Jesus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia pode muito bem ser confrontada com uma crise que excederá em magnitude a apostasia do Alfa de Kellogg. Ela será de uma natureza muito assombrosa. Ele aqui está como que recitando as palavras da mensageira do Senhor, quando diz que a apostasia ômega será de uma natureza muito assombrosa, e não é coincidência. Ele estava aqui já a dar advertências da apostasia ômega. Pelo menos este homem teve o valor e a coragem de escrever este artigo porque era conhecedor deste tipo de apostasia. Vamos terminar este estudo sobre a apostasia alfa lendo um excerto da Advent Review and Sabbath Herald de 9 de maio de 1929. Todos os crentes deste movimento, particularmente os líderes, devem permanecer fielmente em guarda, a fim de que possamos preservar sem mácula o escudo da verdade que nos foi confiado. Em nosso estudo e pesquisa, aquilo que fortalece os fundamentos já lançados, aquilo que amplia os grandes fundamentos da verdade de Deus, aceitemos como preciosos raios de luz do trono. Por outro lado, aquilo que derrubaria,
que enfraqueceria os alicerces, que moveria, nas palavras do anjo à serva do Senhor, um bloco ou alfinete destas mensagens, rejeitemos como teorias ilusórias. Abandonando esta mensagem, não temos razão de existir. Se os que estão ligados a este movimento não forem chamados por Deus para dar a tríplice mensagem de Apocalipse 14, se não formos chamados a proclamar as verdades do sábado, da vinda do Senhor, do ministério de Cristo no santuário celestial, se não formos chamados a soar a advertência contra a besta e sua imagem, a proclamar o sábado como o selo de Deus, em contradição com o falso sábado como a marca da besta, então, por que trabalhar e sacrificar e fazer-nos distintos e separados de todos os nossos correligionários? Por que não abandonarmos nossas posições e nos unirmos a alguma outra igreja? Mas, em sã consciência, não podemos fazer isso. Deus confiou-nos uma mensagem e ai de nós se não a proclamarmos. Cuidemos então para que proclamemos essa mensagem com fé, mas sem concessões. Que preservemos essa mensagem em toda a sua simplicidade e pureza. Este texto que acabamos de ler foi escrito num artigo intitulado Atacando os Fundamentos. E já nesta altura, em 1929, se estava a fazer um chamado a que não deveríamos receber aqueles que debilitavam os fundamentos. Toda a doutrina que se mova um bloco ou um alfinete destas mensagens ou fundamentos adventistas originais, devemos rejeitá-la como teorias ilusórias. Se nós abandonássemos a mensagem genuína adventista, não temos qualquer razão de existir como adventistas do sétimo dia. Se nós que estamos ligados a este movimento nos excluímos do chamado de Deus para darmos a tríplice mensagem de Apocalipse 14, se não proclamamos as verdades do sábado, da segunda vinda de Cristo, da doutrina do santuário, se não advertimos contra a besta e a sua imagem e proclamamos o sábado como sendo o selo de Deus, em contradição com o domingo que é a marca da besta, então que razão temos de dizermos que somos adventistas do sétimo dia e que estamos separados de outras religiões? Se não somos diferentes, somos idênticos também às filhas da prostituta babilónica e assim podemos estar unidos em ecumenismo com elas. Faz-nos aqui também uma pergunta este artigo que é: por que não abandonamos nossas posições e nos unimos a alguma outra igreja? Meus queridos irmãos, se não nos apegarmos a estas verdades fundamentais e não nos mantivermos nelas, estamos a unir-nos a qualquer uma das igrejas apóstatas. O Senhor deu-nos uma mensagem especial para este tempo e ai de nós se não a proclamarmos. Se não a proclamarmos na sua simplicidade e pureza, seria melhor dizermos que não somos adventistas do sétimo dia. Terminamos então aqui a segunda e última parte da apostasia alfa. Iremos ter então já na próxima apresentação o início do estudo da apostasia ômega. E aí iremos abordar vários assuntos e com dados bem precisos de pesquisa feitos ao longo de bastante tempo. Iremos ver o desenvolvimento desta última apostasia desde o ano de 1957 até aos dias de hoje. Que Deus nos guarde e proteja e até ao nosso próximo estudo.